Hoje eu quero até estender um pouco mais todo esse cenário aí de reforma tributária, justamente porque o presidente Lula sancionou a reforma tributária, alguns vetos, e entre idas e vindas a gente continua com maior alíquota de imposto do mundo. Reformou, mas talvez não tenha sido o que se esperava. É aquela velha frase, né? Não é o ideal, mas é o possível. Como que você viu essa tramitação toda, né? A gente acompanhou de perto todas as discussões até chegar agora nessa sanção, Van Dijk. Felipe, nós temos um imbróglio, um jabuti, que é essa reforma tributária. Sempre foi o caso de facilitar o pagamento de imposto, mas nunca foi o caso que muitas pessoas acreditavam que era redução de imposto. Redução de imposto tem que ser feito através de corte de gasto e uma reformulação do Estado, através da reforma mais importante que a gente precisa ter e que a gente, por uma razão política, né, uma razão identitária do governo, e não é só do governo de esquerda, do governo de direita, porque tem o rabo preso também com grupos, né? Essa razão é a reforma do Estado, a reforma administrativa, que seria a base, o alicerce de uma reforma tributária. No Brasil, como tudo aqui é assim, e eu digo o seguinte, se a gente cobrir, vira circo, se a gente cercar, vira manicômio, porque a gente construiu uma casa começando pela chaminé e o telhado, sem criar o alicerce, que é essa reforma institucional que criaria um ambiente, um planejamento daquilo que o Estado vai prover para o povo, a qual custo, com quantas pessoas e aquilo que vai ser provido pelo setor privado. A qual custo, e a gente traria isso num momento de uma reforma que abriria o espaço para uma reforma tributária. A gente não fez isso. A gente se nega a fazer isso porque o governo tem o rabo preso com grupos de interesse. O governo é comprado, e não é esse governo, é o governo anterior, é o governo antes do anterior e assim por diante. Os grupos de interesse no Brasil mandam. Isso acontece em várias economias, só que isso acontece no Brasil em uma proporção muito maior. Então, a reforma, ela é esse arremedo, essa colcha de retalhos que cria um problema muito sério com isenções para quem não precisa, não merece, não faz sentido ter isenção e leva a alíquota a 28%. Qual vai ser o problema disso, Felipe? 28% incidindo sobre uma série de serviços, que 70% do PIB brasileiro vem de serviços, isso vai ser passado para frente para o consumidor. Nós vamos ter uma onda, uma inércia inflacionária no momento que a reforma for sancionada e começar a incidir sobre as atividades das pessoas jurídicas do país. Isso vai ser um grande problema.